orando sobre a área emocional, como as pessoas têm que ter equilíbrio emocional. A nossa área emocional, aqui nós estávamos orando na parte emocional, pessoas que estão aprisionadas na área emocional. A nossa área emocional engloba algumas coisas como emoção, sentimento, comportamento, humor. A nossa vida emocional precisa estar bem estruturada para vivenciar os nossos relacionamentos interpessoal de formas mais saudáveis, como no relacionamento com o pai, mãe, com Deus, com a mãe, com o irmão, e relacionamento amoroso e relacionamento de amizade. Existem algumas pessoas que nos relacionamos a decorrer da nossa vida, por isso precisamos compreender as nossas emoções e sentimentos de forma correta. Emoção é reação imediata a um estímulo de dependência das relações com o mundo exterior para existir. Por exemplo, alegria, tristeza, medo, raiva, nojo, desprezo e surpresa. São essas emoções. E os sentimentos são acessíveis apenas à própria pessoa. Exemplo, melancolia, gratidão, amor, felicidade, compaixão e decepções e curiosidade. Todas as nossas áreas têm que ser equilibradas. Nós precisamos restaurar essa área emocional, porque a área emocional, ela equilibra todas as outras áreas da nossa vida. A área sentimental pode ser machucada com ferida na alma ao longo da sua vida, por vivências, rejeição, humilhação, comparação, inferioridade, são feridas na alma que atacam o emocional da gente. Por isso, nós precisamos seguir os princípios para uma restauração. Nós temos que ter equilíbrio emocional, nós temos que ter a alma curada, buscar diário, ter busca diária na nossa vida. Existem chaves espirituais que são essencial para a cura e a libertação da área emocional. Caso uma pessoa esteja presa espiritualmente, é necessário a libertação dos lixos espirituais que estão na alma de uma pessoa. Muitas vezes a gente carrega muitas coisas do nosso passado e nós ficamos presos espiritualmente num lugar que foi algo que aconteceu na nossa vida, como por exemplo, rejeição, a gente não perdoa. Alguma pessoa que fez algum mal para você na sua infância e você fica aprisionado espiritualmente na sua vida. A alma, a nossa casa espiritual, quando o espírito imundo sai de um homem, passa por um lugar arido, procurando descanso, como se não se encontra, diz: voltarei para a casa onde saí, chegando encontra a casa desocupada, varrida em ordem, e então vai atrás consigo, e outros 7 espíritos pior do que ele passa para viver ali, e o estado final daquele homem tornou-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Em Mateus 12, 42, 43 e 45. A nossa alma é a nossa casa espiritual. Sendo assim, podemos fazer uma analogia com a nossa casa física. Imagine uma casa cheia de sujeira, rato, teia de aranha e bagunça. Da mesma forma que uma casa física pode ficar suja, a nossa casa espiritual também pode ficar da mesma maneira. Por isso que nós temos que cuidar dessa área nossa emocional, porque a nossa área emocional, ela abrange todas as outras áreas. Se você não tiver um equilíbrio emocional, as outras áreas ela vai ficar desequilibrada. É como se fosse uma doença. Você está doente e se você não se cuidar, você vai passar o vírus para todas as outras áreas da sua vida, porque se a nossa área emocional não estiver bem, todas as áreas elas vão estar prejudicada. Por isso que nós temos que cuidar da nossa área emocional. E eu estava orando pelas meninas sobre a área emocional, uma oração muito forte que a gente faz pela área emocional, pela cura interior, as pessoas que foram rejeitadas, as pessoas que foram abandonadas, as pessoas que foram humilhadas, pessoas que foram abusadas, tudo isso elas carregam na sua alma feridas, e essas feridas precisam ser curadas, essas pessoas precisam se libertar, porque se elas não se libertar, ela vai carregar trauma, vai carregar cicatriz e elas não vão viver bem. E esse trabalho que a gente faz de libertação, a gente abrange
todos esses todo o sentido em questão espiritual, sentimental, a gente trabalha todas essas áreas para poder entender aonde que a gente tem que trabalhar com essas mulheres, com essas pessoas. E é muito forte. A alma é a sede de nossa emoção, sentimento, personalidade, humor. Mente é a sede da nossa alma, então completamente relacionado. Nós temos que cuidar da nossa alma, da nossa mente, do nosso espírito. Nós temos que cuidar, porque senão a gente vai adoecer fisicamente e espiritualmente. Temos que ter o equilíbrio sobre a nossa vida, sobre os nossos sentimentos. Para nós termos uma vida melhor, nós temos que ter uma vida equilibrada nos nossos casamentos, na nossa vida sentimental, no nosso trabalho, no nosso ministério. Nós temos que ser pessoas libertas e curadas. Hoje a humanidade está doente, as pessoas estão doentes espiritualmente, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, porque estão com o seu emocional abalado, não consegue equilibrar o seu emocional. E para isso a gente precisa trabalhar essa parte emocional, que é aonde que todas as outras áreas vão ser trabalhadas, porque se você tiver o emocional abalado, você não consegue viver, porque as outras áreas vão se adoecer também, você não vai ter esse equilíbrio emocional, e é onde a gente entra com esse trabalho da parte de libertação, que é um trabalho muito forte que eu tenho feito com essas meninas, trabalhando, né, sobre esses assuntos, estudando com ela, fazendo esses trabalhos com ela de aconselhamento espiritual, que é o aconselhamento espiritual, né? Como elas têm que fazer, como elas têm que agir, o equilíbrio que elas têm que ter sobre a vida delas para elas viver melhor. E é muito forte isso, gente, que a gente trabalha. E a gente faz todo um mapeamento espiritual na cura interior, que nós trabalhamos essa cura interior, porque todas essas partes têm que ser curadas, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem liberar perdão, elas não conseguem viver bem porque elas não conseguem perdoar. E a gente, quando não perdoa, a nossa vida não anda, a nossa vida não flui, por causa que a gente está aprisionado no mundo espiritual, no cativeiro espiritual. A gente não consegue liberar perdão, não consegue viver. E muitas pessoas hoje estão aprisionadas espiritualmente, doentes, com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, porque elas não conseguem liberar perdão. Elas estão vivendo ainda o passado, elas não chegaram nem no presente, estão precisando de libertação. As pessoas precisam trabalhar essa parte de libertação na vida delas, é muito importante. Elas vêm procurar ajuda espiritualmente para ser liberta e curada. Procurar pessoas que trabalham nessa área de libertação. Nem todo mundo quer trabalhar com libertação, porque é uma área muito forte, nem todo mundo quer, mas a gente estamos aqui, eu estou aqui e trabalho com libertação, e muitas pessoas já vi resultado, muitas pessoas já vi ser curada, liberta, por causa do trabalho de libertação, porque toda igreja tem que ter um trabalho de libertação, para as pessoas virem ser liberta e curada e restaurada, a sua alma, a sua mente. E é muito forte esse trabalho que a gente faz de libertação com essas mulheres. A gente tem uma vez na semana trabalhando com essas mulheres, trabalhando o emocional dela, o físico dela, o espiritual dela, porque é muito importante. Você consegue viver melhor. Você tem que procurar ajuda espiritual para você poder entender esta área espiritual, porque é muito forte, nem todo mundo entende essa parte espiritual. Procure ajuda para você viver melhor. Aleluia, glória a Deus. Esse é um trabalho que a gente faz de libertação com essas mulheres, e é muito importante você procurar ajuda, você que precisa de ajuda.